Atenção, todos os guardas municipais do nosso país. Eu chamei esse pronunciamento de uma maneira extraordinária para comunicar à nação azul-marinho o nosso pronunciamento em repúdio à gravíssima fala do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que aqui nessa fala será qualificado como ex-presidiário Roberto Jefferson. Um fato lamentável. Nós, cidadãos brasileiros do bem, profissionais da segurança pública, não podemos ficar omissos diante de uma fala gravíssima do ex-presidiário Roberto Jefferson contra os guardas civis municipais do nosso país. Só para contextualizar, essa gravíssima fala, esse ato de incitar a proliferação de organizações criminosas, que são as milícias, para o país, com o objetivo de cometer crimes contra os guardas civis municipais, quando estão no seu devido cumprimento do dever legal, em proteger a população, em cuidar da população, nas medidas de contenção ao coronavírus, é um ato que se reveste de altíssima gravidade e que os cidadãos de bem, as autoridades policiais, as autoridades judiciárias, o Ministério Público não pode deixar impune tamanha falta de responsabilidade e tamanha consequência. Esse ex-presidiário, que também é um ex-deputado federal, que na sua família também tem a sua filha, que é a Cristiane Brasil, como uma ex-presidiária também, então tem na sua trajetória, na sua família, uma prática criminosa, com linguajar de cadeieiro, com linguajar de ex-presidiário, transmite em rede social, incentivando a prática de crime, incentivando a proliferação de milícias, porque ao sugerir a criação de milícia, que é uma organização criminosa, a qual ele deve ter muita familiaridade pelo seu linguajar e pela sua experiência de ex-cadeieiro, para cometer o crime contra os guardas civis municipais. Um ato de absoluta gravidade, que merece todo o nosso repúdio. Nós lamentamos profundamente que um vereador eleito pelo povo, lá da cidade de Juiz de Fora, lá o Melo Casal, que é também um policial militar, um sargento da Polícia Militar, nós lamentamos profundamente que um policial militar, conhecedor da lei, eleito pelo povo, traga para sua rede social um indivíduo, um ex-cadeieiro, um ex-presidiário, para incentivar a prática de crime na cidade, para incentivar a criação de milícia na cidade, e um ato como esse fique impune e que a população não se revolte contra esse vereador, que o Ministério Público não faça uma denúncia a crime, que as autoridades da Polícia Judiciária não iniciem um processo de investigação a esse incitamento de crime contra os guardas civis municipais. Nós, da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a exemplo de outras entidades que já se manifestaram, nós queremos aqui externar o nosso mais profundo e veemente repúdio ao ex-presidiário Roberto Jefferson, que ao participar dessa rede social incentivou a prática de crime, incentivou a proliferação de milícia, dessa organização criminosa que tanto causa prejuízo à nossa população, que tanto já é objeto de investigação e punição criminal, principalmente no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson, o ex-presidiário, o ex-cadeieiro, com o seu linguajar típico da criminalidade, típico de cadeieiro, em rede social, proliferando, incentivando a prática de crimes contra os guardas civis municipais que estão no seu estrito cumprimento do dever legal. Roberto Jefferson, ex-presidiário, ex-cadeieiro, obviamente que ele só fala aquilo que o seu coração e o seu caráter está cheio. Como diz a Sagrada Escritura, inclusive uma passagem de Jesus na Bíblia, a boca fala aquilo que o coração está cheio. O coração desse ex-presidiário, cheio de ódio, cheio de práticas criminosas, obviamente só vai incentivar esse tipo de ação ilegal contra a norma, contra o povo brasileiro. Nós aqui conclamamos que o Ministério Público, que tome conhecimento desse vídeo, também a Polícia Civil, a Polícia Federal, o setor judiciário,
que se posicione de uma maneira a impedir que um ex-presidiário, mesmo na frente de um partido importante no Brasil, que continue cometendo prática criminosa, incentivando o crime contra agentes da segurança pública que estão no seu cumprimento do dever legal. Diferentemente do ex-presidiário Roberto Jefferson, que tem exemplos na sua família também de ex-presidiário, a sua filha Cristiane Brasil, diferentemente desse indivíduo de baixa reputação, de comportamento duvidosos, com ficha criminal, os guardas civis municipais prestaram um concurso público, tem uma ficha criminal, né, totalmente descartada, tem uma vida limpa e eles são guardas civis municipais porque não tem relação com o crime, não são ex-presidiário, não tem ligação com o crime. Então, diferentemente desse ex-cadeiro, esse ex-presidiário, os guardas civis municipais prestaram um concurso, tem uma ficha limpa, tem seu antecedente criminal limpo, estão lá nas ruas para atender a população, para colaborar com o controle, com o enfrentamento dessa pandemia, que já tem matado mais de 300 mil brasileiros. É lamentável, muito lamentável, é repugnante que o povo brasileiro, o povo de Juiz de Fora, permita que um vereador na sua cidade leve para a sua cidade, para a sua rede social e de uma certa forma chancele uma prática tão cruel, uma prática tão repugnável como um indivíduo ex-presidiário, ex-cadeiro, com linguajar típico de cadeiro, incentivar a criação de milícia, que é uma organização criminosa, a fim de cometer crime contra os guardas civis municipais que estão se sacrificando para proteger a população, estão se sacrificando e já perdemos mais de 100 guardas municipais por conta da Covid-19 para cumprir decreto, uma norma legal, para proteger a população, para amenizar os impactos negativos da Covid-19. E esse indivíduo inescrupuloso, ex-presidiário, com linguajar de cadeiro, incentivando a prática criminosa. Diga-se de passagem que o Código Penal já tem uma previsão legal para enquadrar o indivíduo que incentive a prática de crime. E não é um crime comum. Além de ser um crime de organização criminosa, incentivo de milícia, ele também incentiva a prática de tortura. Então nós estamos falando de um ex-cadeiro, de um ex-presidiário cruel, maldoso, com o coração cheio de ódio, não contra os criminosos, não contra os corruptos, mas contra um trabalhador, um pai de família, que prestou um concurso público, que põe o seu uniforme para proteger a população, para cuidar da população, para sacrificar sua vida em defesa da população. E esse vereador, Melo de Juiz de Fora, leva esse indivíduo para a sua rede social para proliferar o ódio na sua cidade, nacionalmente também, porque a rede é aberta, para proliferar a criação de organizações criminosas, que é a milícia, e para incentivar a prática de tortura, de crime gravíssimo, crime que é, inclusive, um dos mais graves do nosso Código Penal, da nossa Constituição Federal. Então, nosso repúdio, fica aqui o nosso apelo para as autoridades da Polícia Judiciária de Juiz de Fora, fica o nosso apelo para o Ministério Público, fica o nosso apelo para o Poder Judiciário, para a Polícia Federal, enquadrar o ex-presidiário, o ex-cadeiro Roberto Jefferson, pelo seu incentivo à prática criminosa, para que atos como esse não se repitam. E também para enquadrar o vereador que chamou esse ex-presidiário para trazer essa notícia de incentivo de crime na sua cidade e ficou calado, chancelou o seu incentivo e que ele também não pode ficar impune, porque ele é conhecedor da lei, pelo que eu pesquisei, um sargento da Polícia Militar. E para os guardas civis municipais de Juiz de Fora, fica aqui a nossa solidariedade para vocês que têm se desprendido, se desdobrado, num momento que é tão difícil para todos nós, todos os guardas civis municipais, toda a população brasileira. Estamos passando um momento de altíssima gravidade, mais de 300 mil mortos. E vocês, guardas civis municipais, como em todas as cidades que têm guardas municipais no Brasil, estão na linha de frente, estão no sacrifício, toda a nossa solidariedade. Continue exercendo o papel de vocês.
continue defendendo a legalidade, continue defendendo o cumprimento das normas, sempre com a proporcionalidade, com a razoabilidade, com o bom senso, continue ao lado do povo, continue defendendo o povo de Juiz de Fora, é o que tem acontecido em diversas cidades do nosso país. Não se abata, não se intimide com um ex-presidiário, com um ex-cadeiro, com linguajar de cadeiro, afrontando a segurança pública, afrontando a norma brasileira, afrontando o Ministério Público e afrontando o Poder Judiciário ao querer de proliferar para o Brasil o modelo de milícia dessa organização criminosa. Lamentavelmente, como eu já falei, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então esse indivíduo está cheio de ódio, propagando o levantamento contra as normas, propagando o crime contra os profissionais da segurança pública, propagando a quebra de normas públicas. Então que o Ministério Público, que a Polícia Civil, o Poder Judiciário, a Polícia Federal faça o devido enquadro desse indivíduo no Código Penal e devolva ele para o sistema penitenciário, de onde ele não deveria ter saído, de onde é o local dele, porque ele fala com a linguagem do sistema penitenciário, ele fala com o vocabulário dos cadeeiros. Então o lugar dele é lá, não na sociedade de homens de bem, da sociedade de cidadão que preza pela norma, da cidade de cidadão que preza pela cidadania. Se não fossem os guardas civis municipais em todo o nosso país, se não fossem os guardas civis municipais na linha de frente, em cumprimento das normas, defendendo a população, incentivando o cumprimento do protocolo para reduzir o sofrimento da população, para reduzir as perdas da população, para tentar controlar essa pandemia tão grave no nosso país, o Brasil estaria, sem sombra de dúvida, vivendo uma das maiores carnificinas da história, com muito mais mortos do que já se encontra hoje. Mais de 300 mil mortos. Nós, sociedade civil de bem, cidadãos brasileiros de bem, não podemos achar normal que um ex-presidiário, um ex-cadeiro, fique em rede social divulgando a proliferação de criação de organização criminosa e a prática de crime de tortura contra os operadores da segurança pública, especificamente os guardas civis municipais. Fica aqui o nosso mais veemente repúdio ao ex-presidiário, ex-cadeiro Roberto Jefferson, com a sua fala. E aqui o nosso clamor para que as autoridades judiciárias se posicionem no rigor da lei, para que esse indivíduo responda pelos seus atos, para que esse indivíduo seja responsabilizado e aprenda, já que ele não tem educação, já que ele não tem ética, já que ele não tem moral, já que ele não tem dignidade, para ser um cidadão de bem e para valorizar as boas práticas, valorizar os profissionais da segurança pública, que ele, no rigor da lei, sofra as consequências, a punição necessária. E, para finalizar aqui, fica aqui a minha solidariedade para todos os guardas municipais de Juiz de Fora, já solicitando para que o comandante da guarda, o secretário de segurança, se lá estiver, fazer uma denúncia crime contra esse ex-presidiário, por fomento de crime, por fomento de criação de organização criminosa, por fomento de tortura contra os guardas civis municipais e, ao mesmo tempo, pegar esse vídeo, recortar, mandar ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para que as autoridades também tomem conhecimento e tão logo, tão breve, dê uma pronta resposta para que esse indivíduo não continue Brasil afora, destilando ódio, incentivando crimes, querendo levar o modelo de milícia para outros estados do Brasil, para causar uma desordem social e punir os operadores da segurança pública que já estão sacrificando muito em defesa da população. Fica aqui o nosso mais veemente repúdio ao ex-presidiário Roberto Jefferson, que também é um ex-deputado federal, pela sua fala, e também ao vereador da cidade, pelo fato de ter levado para a sua cidade um propagador de crimes, um incentivador de crimes, um incentivador de criação de milícia, de organização criminosa. Fica o nosso repúdio, o nosso mais veemente repúdio ao ex-presidiário, ex-cadeiro Roberto Jefferson, e a nossa solidariedade aos guardas municipais de Juiz de Fora e a todos os guardas civis municipais do Brasil que estão lá na linha de frente, cumprindo o seu dever legal, no sacrifício, colocando em risco não só a sua vida, mas suas famílias, mas apenas para cumprir um dever maior, que é salvar vidas, que é cuidar do seu povo. Vamos manter a legalidade, vamos manter a razoabilidade,
vamos manter o bom senso, a proporcionalidade e manter sempre, reafirmar sempre o nosso compromisso com o povo, com a norma, independentemente de ter posicionamento de um ex-presidiário desqualificado, sem moral, sem ética, com coração cheio de ódio, propagando a criminalidade. Fica aqui o nosso repúdio, veementemente, o nosso protesto contra esse ex-presidiário Roberto Jefferson e a nossa solidariedade a todos os guardas municipais de Juiz de Fora e os demais outros guardas civis municipais do Brasil que podem também sofrer consequência de uma fala irresponsável, repudiável do ex-presidiário Roberto Jefferson. Que todos nós tenhamos um bom dia, que Deus abençoe a nação brasileira, que Deus ilumine as autoridades judiciárias, do Ministério Público, da Polícia Civil, para que tão logo se posicione e coloque lá o instrumento jurídico necessário para que o Código Penal, a Constituição venha valer para impedir que um indivíduo como esse continue destilando ódio, incentivando o crime nas redes sociais e Brasil afora. Forte abraço, Oséias Francisco, Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil.